como são várias coisas, né? Várias experiências, então aí eu tentei, me sopraram ali, mas veio assim uma vontade muito grande de compartilhar um outro. Uma das frentes da Missão Mais, né, é receber refugiados. E nós tivemos a oportunidade sensacional, né? Teve um momento que a gente teve a oportunidade de ser essa ponte para uma família. Vocês viram lá as casas, né? Sim, sim. E foi construída assim em meses, porque teve a tomada do Talibã no Afeganistão, depois que retiraram as tropas americanas. Então, aí, vocês lembram até que teve cenas horríveis, né? O pessoal subindo em cima dos aviões, né? Nossa, bem... E foi impactante. E nessa época, muitos afegãos foram saindo do país. E nós tivemos, né? A missão teve, assim, vários contatos, né? O pessoal foi contactando para poder... pedidos para vir para o Brasil. E... Lógico, né? A missão não é tão enorme assim, então a gente tem todo um script, né? Você tem que ter todos os pontos para poder vir para o Brasil através da missão. Mas eram milhares de pessoas. Então, eles nos deram a missão, vou colocar dessa forma, de receber uma família de afegãos. E, para mim... foi sensacional. Porque daí a gente recebeu eles no aeroporto e a gente foi a ponte para poder mandar para Curitiba, né? Para mim foi uma experiência única. Desculpa, gente. Mas para mim foi uma experiência tão incrível. Receber irmãos nossos que estavam sofrendo como eu sofria. E ser uma ponte. A gente foi lá, meu filho, ele é muito cuidadoso, né? O Davi, ele fez as plaquinhas na língua materna deles. E nós ficamos lá, eles ficaram presos lá para poder explicar, né? Nós ficamos umas 3 horas no aeroporto. Mas foi indescritível receber a família. Foi sensacional, ser a ponte. Aí nós levamos eles pro hotel. E foi muito engraçado até, porque eu não falo inglês e eles falando na língua deles. Mas, gente, foi uma experiência surreal. E eu quase falando em línguas e... Essa a gente fala, gente. Essa é nossa, essa é do céu. Essa é nossa pátria, bom. Essa a gente falando Pentecoste aí, bom, a gente vai se entender. Mas eu, de novo, parecia aquela criança que... pegou e ganhou um doce do pai. Eu me senti como uma criança. Falei, Jesus, eu nasci para isso. Nossa. É para isso. Esse é o batismo de amor. É aquilo que o Senhor queima dentro de mim. Essa chama que o Senhor colocou dentro de mim. É ser uma voz, ser uma ponte para esses irmãos serem cuidados por nós. Então, para mim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. E depois a gente... encaminhou eles para lá para Curitiba e para vocês terem uma ideia, né, é uma família de posses. É uma família de posses. O pai da família é médico. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá. São N histórias, assim, surreal. Tem um outro pastor que eu conheci que ele... a nossa organização recebe... irmãos, né? Irmãos cristãos, mas eu conheci pastores que receberam gente comum, não cristãos, e ele contando as histórias que eles, através do amor, do acolhimento, essas pessoas se converteram. Meu Deus. Então, vocês lembram, nessa época que os aeroportos estavam lotados, de Guarulhos, né? Lotados, sim. Eles iam lá e acolhiam essas pessoas, mas eram tantas, e eu fiz uma pergunta para esse pastor, eu falei, pastor, qual era o critério no meio de uma multidão? E ele foi falando. E aí é um assunto para outra história, porque é muito longo, enfim, para outro dia, pode ficar tranquilo que você não vai voltar. Com certeza.
Então, essa foi uma experiência muito extraordinária na minha vida, né? Na minha família. E depois de alguns meses, nós fomos para a base lá, né? Vê-los, e foi um momento único. Nossa, imagina. Eles prepararam a mesa, e a mesa primeiro é no chão, e nós comemos, tomamos chá. Ainda a pastora, né? A pastora virou para mim e disse: olha, Edileuza, toma devagarzinho o chá, porque senão eles vão colocar mais. E foi tão sensacional, porque vocês viram lá que são várias casinhas. Então, ele traz dignidade. A família tem a sua casa, tem lá... Um dia vocês vão lá também. Lá tem o mercado que eles fazem, a compra deles. Não é assim, chega com uma cesta básica. Isso é dignidade. A mãe da casa vai lá e faz a sua compra. Eu preciso de tanto disso. Isso é dignidade. Não é só chegar com o alimento. É você falar, vai lá e faz, pega o que você precisa. E nós chegamos lá, eles fazem, tem uma refeição que é feita com todos os missionários, mas eles têm a refeição deles para não mudar, porque a ideia não é mudar a cultura deles, não é roubar isso, retirar isso deles. E nós tivemos essa oportunidade. Quando ela me deu na minha mão a Bíblia, na linguagem deles, na língua deles, eu peguei aquela Bíblia e parecia, meu Deus... Eu não sei descrever, gente, em palavras. Eu sou chorona e eu chorei copiosamente, assim.